que tem a presença do Espírito Santo, até ele abrir a boca, ele fala diferente. Aleluia, louvado seja o Senhor. Diga, receba. Poção trovar a mais de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que trouxe a sua espada. Diga, nem só de pão viverá o homem. Aleluia. Tem que ter palavra, né? Deus, ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Demorei um pouco porque eu saí de uma missão, mas Jesus, ele sabe de todas as coisas. Na igreja, a espada dos apóstolos, capítulo 19, Atos dos Apóstolos, vai falar, né? Capítulo 19, aleluia, no versículo 1, vai falar do apóstolo Paulo, aleluia, em Efésios. Glória a Deus, o homem, né, escolhido por Deus, a qual teve que passar pela prova, perseguir o discípulo de Cristo. Diga, mas quando Deus, aleluia, tem o chamado na vida do crente, diga, ele não pode fugir, porque Deus, ele tem um encontro com aquele que ele tem chamado. E com o apóstolo Paulo não foi diferente, né? A qual ele não podia nem ver, diga, ele não podia nem ver um cristão. Ele queria se vingar, ele pague o mal com o bem, né? O verdadeiro cristão, quando ele vê a prova acontecendo, quando ele vê o irmão sofrendo, ele tem que chegar até o irmão e ser conselheiro de Cristo. Diga, conselheiro de Cristo. Diga, seja conselheiro dentro da tua família. Aleluia. Porque quando uma casa ela tem coluna, ela está mais segura. Sim, não, igreja? Diga, a casa tem que ter coluna. E essa coluna é você. Pode o vento soprar, pode se levantar quem quiser se levantar. Diga, mas tem eu e você que conhece a palavra para ensinar o caminho que se deve andar. Eu e você devemos imitar Cristo. Diga, seja imitador de Cristo dentro da tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra poderosa, aleluia, aos apóstolos, capítulo 19, da igreja, no versículo 1. Sucedeu que quando o apóstolo Paulo estava em Corinto, Paulo tendo passado por toda a região superior, chegou em Efésio e achou ali alguns discípulos. Diga, achou alguns discípulos, no versículo 2, e disse, recebeste vós o Espírito Santo. Olha para cá, diga, recebeu? Varão, recebeste a presença do Espírito Santo. Diga, tem que ser selado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Amém, igreja? Olha para cá, diga, me ajude a pregar esta noite. A Bíblia diz que os irmãos têm que estar em união uns com os outros, né? Olha por varão, quem tem ouvido ouça. Aqui papai está falando comigo e com você. O apóstolo Paulo, aleluia, ele chegou em Efésios. E a Bíblia diz que ele encontrou, diga, 12 discípulos que foram batizados por João Batista, a qual eles conheciam o batismo de João Batista, mas não conhecia a presença do Espírito Santo. Diga, irmão, é obrigatório eu e você abrir a boca e dar glória com aleluia para a presença do Espírito Santo nos encher. Aleluia. Porque eu e você que tem a presença, aleluia, pode se levantar quem quiser, mas se levanta para cair. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E o propósito do apóstolo Paulo, diga, lançar a rede. Olha para o varão, qual é o seu propósito chamado de evangélico? Será que você está lançando a rede? Jesus deixou uma ordem para mim e para você, e de pregar evangélico para toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Olha para cá, diga, mas tem que ter o batismo verdadeiro, aquele que quando eu e você é batizado, eu e você vira uma nova criatura. Todos os pecados, aleluia, é lançado no esquecimento, mas tem que dar glória com aleluia para ser selado com o Espírito Santo. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu disse, Jesus, diga, tem muitos que é batizado, mas não quer compromisso com a obra. Diga, muitos
são batizados, mas não quer compromisso com a obra. O apóstolo Paulo, aleluia, ele tem uma missão. Quando o homem ele tem verdadeiramente um encontro com Jesus, que ele passa pela cegueira, Jesus tira a escama e faz ele chegar. Porque Jesus ele é o caminho, Jesus ele é a verdade e ele é a vida. Aleluia. Tem vida aí, levanta a mão e dá glória. Aleluia. Enquanto a vida é esperança naquele teu parente que está dando trabalho, olha para cá. Diga, enquanto a vida daquele que está na cachaça, enquanto a vida daquele que está na, aleluia, na droga, diga, a partir de hoje, a minha família, aleluia, através da minha oração vai fechar, porque a oração ela tem poder. Diga, oração ela tem poder, aleluia. Tem que ter fé, diga, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, aleluia, se tiver fé, quando eu e você abre a nossa boca, diga, Deus, ele confirma um milagre através da minha oração, aleluia. Sabe por quê? Porque toda vez que eu e você ora, Jesus ele vê tudo, aleluia. Será que a tua oração está sendo verdadeira dentro da tua família? Porque uma oração, aleluia, quando ela é verdadeira, o milagre acontece. Então olha para cá, diga, Deus, tu me chamou para vir à tua casa e estás falando comigo, porque diga, Satanás, ele não vai destruir a minha, a tua família, aleluia. Muito maravilhoso da família, louvado seja o nome do Senhor. Eu disse, Jesus, conforme seja a tua vontade, diga, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga, as coisas velhas já se passaram, agora é você uma nova criatura em Cristo Jesus, aleluia. Então não há condenação contra aqueles que Jesus chamou. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, diga, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eita! E no versículo 35 em diante, olha para o irmão, varão, quem é que está? Ah, meu Deus, diga, varão e varoa, o que é que está fazendo você querer sair da presença de papai? Diga, não saia não, levanta a tua mão direita, diga, não saia não, você colocou a mão no arado, ei, faça a obra de papai. Meu pastor maravilhoso, lindo, a partir do momento que você coloca a mão no arado, não pode mais fugir. Diga, não fuja, faça a obra. Porque a Bíblia diz, aleluia, que quando ele chegou em Efésios, diga, ele encontrou 12 discípulos. E o apóstolo Paulo agora começa a olhar para ele e vai achar algo diferente. Vós não conhecem, aleluia, a presença do Espírito Santo? Verdadeiramente vós foi batizado por João Batista. Diga, mas tem que receber mais. Tem que receber mais porção da vara. Papai quer te usar. Diga, desça de madrugada e esteja particular com o papai. A Bíblia diz que ele ama os que buscam de madrugada. E os que buscam de madrugada encontram. Diga, crente, que dessa casa do olheiro, papai enche ele de azeite. Diga, quanto mais oração, há poder. E quem que não ora, diga, oficina, meu Deus, diga, mente vazia, ela vira uma oficina do diabo. Diga, a partir de hoje, vigia ao abrir da tua boca, meu Deus. Você não tem que contar, olha para cá, né, para o vizinho da direita da esquerda. Você tem que ter particular com o papai aquele problema que tu tem para receber. Diga, a partir do momento que a Jesus, que é você vestir com as palavras, Deus ele faz o sobrenatural na tua vida. E o apóstolo Paulo, aleluia, ele olha para o discípulo e disse, verdadeiramente vós rebatizados no batismo de João Batista. Aleluia. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele agora levanta a sua mão direita. Diga, levanta a mão direita, diga, Paulo, ao conversar com aqueles discípulos que foram batizados de João Batista, a Bíblia diz agora que ele orou, diga, ele orou.
quando ele orou para o discípulo, diga, na mesma hora receberam a presença do Espírito Santo. Ora para aquele que não fala línguas estranhas ainda, porque Deus quer que usar para ele. Aleluia. Assim Deus usou o apóstolo Paulo quando orou para aqueles homens. Diga, na mesma hora saiu voz estranha, meu Deus. Ah, Jesus de Nazaré, oh glória. O apóstolo Paulo, diga, é um homem de fé. É um homem que busca, aleluia, resolver um problema, porque o alvo dele, aleluia, é Cristo. É por isso que ele disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eles, meu Deus do céu, vou falar, olha para cá, digo, o apóstolo Paulo, quando ele recebeu a presença, ele mostrou a diferença. Ele viu que o compromisso agora dele não era perseguir o discípulo, mas era fazer a obra, aleluia. Olha para o varão, olha para ver, tu és crente, o alvo é a obra que é Cristo. Não é fácil, diga, não é fácil, mas também não é difícil. Diga, tudo posso naquele que nos fortalece. Quando eu e você está fraquinho, diga, quando eu e você está fraco, há um Deus poderoso que nos fortalece. Aleluia. Imagina se você fosse passar pelo menos por 40 ou 30 minutos ou uma hora o sofrimento que Paulo passou. Diga, mesmo na prisão, mas orava ao Senhor, meus irmãos. Eita Deus, família é um projeto de Deus. Digo, crente que conhece verdadeiramente a palavra, ele prega, ele não tem vergonha de fazer o ímpio. Ele não é tímido, digo, os tímidos não reinará o reino de Deus. Eita, que perigo, meu Deus. Seja corajoso, olha a mãozinha, ei, seja um dos 300, mas os covardes que voltem, porque Deus cobra conforme seja a vontade dele. Ah, meu Deus, o evangelho é compromisso. Diga, a Bíblia não é brinquedo. Não é brinquedo. É uma arma poderosa. A Bíblia é uma arma de todo crente, mas poderosa de que arma nunca é. Aqui tem toda anestesia de Jeová. Coisa linda é quando o crente está passando pela prova, que ele olha para um lado, olha para o outro e vai ler a Bíblia. Diga, na Bíblia, aí você encontra a verdadeira profecia. Diga, a Bíblia aberta é a verdadeira profecia. É Deus falando comigo e com você. Diga, mas a Bíblia fechada, meu Deus do céu, você está sem defesa. Quando você estiver na prova, diga, lê a Bíblia. Agora obedeça o que o papai fala para você. Porque quando é coisa boa, você recebe. Olha para cá. Quando é uma palavra, uma doutrina de conserto, você diz logo não é com você. Começa logo a dizer que é do vizinho da direita, que é o vizinho da esquerda. Não. Examine o homem a si mesmo. Aleluia. Deixe a palavra entrar. A palavra é como uma espada de 2 gumes. Aleluia. Aleluia. Jesus era lindo. Semana passada eu vi um jovem na feira da Cidade da Esperança. Eu disse, jovem, Deus tem um plano na tua vida. Deus está te dando um livramento morto. Ele olhou para mim e disse, quem é você? Eu disse, o servo do Senhor. Digo, eu sou servente na obra de Jeová. Aleluia. E ele duvidou, diga, nunca duvide do profeta do homem de Deus. E quando foi ontem, aleluia, o telefone tocou. O rapaz que estava com ele disse, irmão, algo aconteceu com aquele jovem que tu chamou para ir para a igreja. Hoje mesmo vai acontecer o sepultamento dele. Porque aconteceu algo com ele. Olha para cá, diga, não perca as oportunidades. Olha, porque Deus, ele revela o oculto escondido antes de acontecer. Mas tem muito uma cegueira espiritual. Olha para cá, diga, o que Deus quiser mandar você fazer, faça. Porque se Deus mandou, ele se responsabiliza. Olha para cá, diga, ei, Rabande Cantarabasé, Ride Papa, se Deus mandar, desincha, entrega o que Ride Papa, Ride Cantarabasé, entrega o que Deus mandou. Pare de dizer que não é de Deus, porque não foi você que fez Deus, não. Foi Deus que te fez, vaso. Aleluia. Diga, mas tem hora. O crente. Glória a Deus.
no lugar de sair da igreja, não sou porque entregou tudo. Aí não entrega, a Bíblia diz: se você sentir algo para entregar, entrega. Se acontecer, você é culpado do sangue. Olha para o varão e poder, entrega o que não é teu, porque quem te chamou foi Deus. Ei, diga o povo que não acha, entrega o que não é teu. Porque o apóstolo Paulo, quando ele se converteu, ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Olha para cá. Digo, o crente convertido, ele não passa a mão na cabeça de erro de ninguém. Se é para doutrinar, para doutrinar. Se é para usar o cajado, é para usar. Porque se Deus mandar usar o cajado, você não usar, você está sendo covarde. Olha para cá, digo, o pastor, ele não pode expulsar, mas a doutrina ele tem que usar. Digo, o pastor não pode expulsar. A Bíblia diz em Jeremias 23, é dos pastores que expulsar. Diga, ai dos pastores que expulsar. Diga, expulsar não. Mas a doutrina tem que ser piranha para cá. Se é para deixar 30 dias, 30 dias. Não vem com história de 20 não, se é 30, é 30. A palavra do crente é assim, se eu não passou disso, é procedência da lei. Usa a autoridade que Deus te deu, rapaz. Digo, apóstolo Paulo, meu Deus, quando ele chegou em Efésio, se levantou uma grande multidão, porque onde ele passava, abria sua boca, papai confirmava o milagre. Diga, até o lenço, meu Deus, diga, até o lenço do homem de Deus. A Bíblia diz, só fazia. Aí o milagre, papai, vou fazer porque ele tem muita fé. Aleluia, esse aí é escolhido. Deus, ele tem um plano na minha e tua vida, mas tem que ser corajoso. Você está pensando que o apóstolo Paulo tinha medo de ficar preso? Você está pensando que o apóstolo Paulo tinha medo de levar chicotada? Diga, tem crente que tem medo de entregar a verdade, mas não tem medo de falar mentira. Meu Deus, olha para cá. Olha para cá e fala a verdade. Pode alguém querer te chicotar, é você, mas tem um advogado fiel. A Bíblia diz, aleluia, em 1 João capítulo 2, filho vós, se vós pecar, saber que tem um advogado fiel. Agora esse advogado, ele pratica a verdade, aleluia. Diga, é forte. Culto da família maravilhosa. Jesus, homem lindo e maravilhoso, Jesus, ele teve a oportunidade de abandonar o discípulo, sim ou não? Teve, igreja. Jesus, ele teve a oportunidade de abandonar porque traíram ele. Diga, você tem coragem de perdoar aquele que te deu uma palavra contrária? Eu quero saber se você é cristão agora. Aquele que olhou para você e disse que você não vale nada, você tem coragem de perdoar ele? Pela Bíblia você tem que perdoar. Olha para cá, diz, se tu é vaso, perdoa. Se você é ovelha, você vai perdoar. Vai lá, você ganha logo com perdão. E ele virou ovelha novamente. Porque a palavra ela tem poder. Aí o apóstolo Paulo olha para aqueles 12 discípulos. Verdadeiramente vós fui batizado por João Batista, mas está faltando algo. Diga, está faltando algo na vida de muitos que são batizados, que vêm para a igreja. Olha para cá. Diga, um dia é na igreja e outro dia não está no mundo. Diga, cuidado. Para você que está com um dia um pé na igreja, diga, um dia um pé está na igreja e depois do culto o pé está no mundo fazendo as coisas do mundo. A Bíblia diz, olha para cá, igreja. A Bíblia diz, aquele que ama o mundo, ele se torna inimigo dele. Meu Deus, como é perigoso. É você que conhece a palavra, olha para cá, viu? Diga, se você fuma, não pode fumar mais. Deus é só um. Diga, nunca adore Deus que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não ouve nada, porque Deus poderoso é um só que faz milagre. Ele que soprou esse vento, aleluia, para você respirar. Diga, o primeiro, aleluia, milagre do Senhor
você estar aqui hoje com fôlego de vida e não negar o louvor, não negar uma saudação, não negar, meu Deus, um versículo. Seja corajoso, não perda a oportunidade, meu Deus. Diga tudo que sai da minha e da tua boca, há de eu e você prestar conta no grande dia. Diga, não adianta você vir até aqui e ter todos os tipos de dom. Diga, todos os tipos de dom. Você pode ter os dons de língua, você pode dar tudo que você tem, mas o apóstolo Paulo ele vai dizer que não adianta eu e você ter todos os tipos de dom. Diga, se não tiver amor pela família, pela aquele que ofendeu, aquele vizinho que não gosta de você, olha por ele, Jesus. Olha para aquele que está perseguindo. Diga, o apóstolo Paulo perseguiu, mas agora está sendo perseguido. Olha para cá, irmão, que se recebe, meu Deus. O apóstolo Paulo ele buscou, né, o discípulo, aleluia, para espancar, fazer mal. Diga, mas agora ele está sendo perseguido. Por causa de quem ele está sendo perseguido? Do evangélico. Mas Jesus não deixou ele e você enganado, não. Jesus disse que do mundo tereis aflição, mas tem que, porque ele venceu e você vence. Olha para o varão, você já profetei. Pare de querer brincar com a palavra. Tem que ser pura e verdadeira. Olha a hora, quando é a hora, pode avisar, viu? Diga, tem que ser uma palavra pura e verdadeira. Porque o inimigo, ele quer apontar, ele quer destruir a família. Diga, mas Deus enviou o seu Filho único por amor de mim e de você. Se eu e você for olhar e meditar, nós vamos ver o apóstolo Paulo, diga, de joelho, orando pela igreja. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, o alvo dele agora é a família, é lançar rede, é abraçar, é aleluia, ganhar, diga, almas para o papai. Está terminando já, daqui a pouco nós estamos no mês 6, mês 7, mês 8. Quantas almas você ganhou para Jesus? Olha para o varão, diga, agora tu tem um dom, mas quantas almas tu já ganhou para o papai? Mas tem gente que assim, já tem a fé, tá bom demais. Olha para ele, a fé sem obra ela é morta. A fé sem obra ela é morta, Deus. Coisa linda. A Bíblia diz que, olha para cá, que o apóstolo Paulo, em Atos Apóstolos, no capítulo 9, ele pediu uma carta para ir atrás de quem? Dos discípulos. Mas naquele exato momento Jesus ia dar uma parada nele no meio do caminho. Diga, no meio do caminho, aquele que nos persegue vai ter que se converter e pedir perdão a você. Dentro da família, Jesus vai no meio do caminho ter um particular. Porque é instrumento escolhido de Deus. Diga, mas está com a cegueira, mas através da minha da tua oração. Vai olhar para você, vai dar um abraço, vai dizer, meu irmão, me perdoe. Meu irmão, verdadeiramente eu falei algo para você, mas me perdoa. E o alvo do crente é perdoar. A Bíblia diz, se teu irmão fazer algo, perdoa 7. Está pouco 7, multiplica 70 vezes 7. Meu Deus, oh que Deus lindo e maravilhoso. Jesus, ele é bom, aleluia. Ele nos ama, né, bispo? Em nome de Jesus, Deus tem um plano grande na tua vida, mas a inveja tenta impedir o teu chamado. Meu Deus, diga, pode se levantar, Sambalat e Tobia. Naquele lugar, Jesus vai chegar com providência na vida de uma pessoa. Diga, não tem para cativoceiro, não tem para feiticeiro. Diga, Paulo, quando chegou em Efésio, algo aconteceu. Diga, feiticeiro, cativoceiro, teve que se converter. Diga, olha para cá, vou falar, Jesus de Nazaré. Diga, até o feiticeiro, ele aceitou a proposta e se batizou, mas não aguentou a pressão, quis comprar, meu Deus, olha para cá. Diga, tem muita gente que é batizado, mas é só fachada. Sabe por que papai não batizou no Espírito Santo? Porque vai ter
Diga até Simão feiticeiro. Diga quando ele viu. Diga, levanta a tua mão direita. Quando ele viu os apóstolos levantando a sua mão, diga, muitos se converteram. Olha para cá. Diga, ele não aguentou a pressão. Ele disse, eita Pedro, eita, o negócio aí é bom. Olha para cá, o que é que eu faço para ter esse dom? Diga, dom não se compra não, meu filho. O dom é de Deus. Olha para cá. Ei, não vende a sua vinha para ninguém, rapaz. Aleluia, Deus. Quando o apóstolo Paulo entrou em Efésios, os apóstolos tudo fazendo as obras e o milagre acontecia. Diga, Simão, quando ele disse, eu quero. Isso aí é coisa boa, menino. Que história é essa? Só levanta a mão, o negócio acontece. Eita, olha pra cá. Diga, o catimbozeiro, o catimbozeiro, ele compra galo, ele compra o que ele quiser. Ele tem muito trabalho, diga, mas aquele que serve a Deus, só basta ele abrir sua boca, não gasta dinheiro com nada e Jesus faz um milagre. Olha para cá. Diga, Jesus, abençoa a minha família. Me dá um dom, Jesus, cada dia mais. Me dá essa porção, aleluia. Olha para cá. Quando aquele feiticeiro viu os apóstolos, aleluia, fazendo oração, e o Senhor confirmava, aleluia, através das orações daquele homem, milagre. E a Bíblia diz que ele olhou para o discípulo e disse, eu quero ser batizado. Eita, para cá. Diga, ser batizado é uma coisa. E o racabão de cantarabaé. Diga, ser batizado é uma coisa. E querer compromisso com a obra é outra. Olha para cá. Eita. A Bíblia diz que aquele, aleluia, aquele feiticeiro se batizou. Diga, o feiticeiro se batizou. Diga, saquetou por poucos dias. Eita, olha para cá. Diga, tem muita gente que quer comprar o dom que Deus te deu. Olha para cá. Quando vier vereador qualquer que oferecer, saia fora. Aleluia. Diga, quando vier a proposta de dinheiro, saia fora. De cantar a Bíblia diz que nenhum soldado, olha para cá, em serviço não se envolve em coisa desse mundo. Quer ser o que? Deputado, vereador, você quer, hein? Cuidado, porque senão você não passa para Nova Jerusalém, não. Olha para cá. Diga, não guarde tesouro na terra, guarda o melhor, que é para papai, aquilo tu sabe, olha para cá. Diga, guarda o melhor para papai, porque o tesouro não vai levar você para o céu, não, porque lá já tem. Meu Deus do céu. Diga, no céu não tem Facebook, eu não vou falar. Vou tomar água, viu? Amém. Diga, irmão, fique com medo não, deixa eu tomar água com o tempo para entregar água. Diga, no céu não tem Wi-Fi. Primeiro. Diga, no céu ninguém usa Facebook, nem Instagram, muito mais WhatsApp. Olha para cá. Deus está falando. Papai está dizendo, vou dar uma nova oportunidade para você. Vou dar uma nova oportunidade, porque o próximo culto vou levantar outro vaso e vou mandar até você. Depois não diga que papai avisou. Olha para cá, diga, eu vou aceitar essa nova oportunidade. Pare de querer ostentar, meu Deus, porque papai vai, ele usa os vasos. Olha para cá e diga, papai usa os vasos para desenterrar aquilo que está oculto e escondido. Diga, cuidado, ele usa Natan na terra, meu Deus. De cantar a pé. Diga, Davi, olha, tentou, escondeu o erro. Olha para cá. Papai não está preocupado com riqueza, não. Papai está preocupado com tua alma. Olha para cá. Você pode querer andar do jeito que você quiser andar. Olha para cá. Vou entregar o de papai para você. Fique com raiva, não, meu irmão. Se não quiser me chamar, não tem problema. Eu vou para outro lugar de ministro. Porque meu alvo é o céu. Olha para cá. Diga, varão e varão, você pode andar do jeito que você quiser. Mas no céu você não entra de
vai escolher. Porque a salvação ela é individual. Olha para cá, diga, papai, não vai puxar você e vai dizer, ei, não é para usar isso aqui não, viu? Ele está esperando no canto dia do trono branco, isso a trombeta vai tocar, e aí você vai ter que prestar conta, aleluia. Papai está pedindo mudança. Mudança a partir de hoje. Grava aqui depois, Pai. Deus vai usar um vaso aqui. Viu, pastor? Algo que está oculto. Vai usar. Você vai falar, pastor Flávio, é foda. Porque o lugar é santo. Glória a Deus. Diga, tem que tirar a sandália do Egito. Meu Deus. Para poder pisar. Porque não é fácil você expulsar demônio, não. Hein? Diga para Moisés e até Faraó. Olha para cá, para Moisés e até Faraó. Diga primeiro, olha para o pezinho. Diga no monte, o fogo. Moisés. Meu Deus falou. Ele está falando comigo e com você. Diga, eu sou do que sou. Não vai enviar em você de todo jeito, não. Diga, primeiro, tire a sandália dos pés. Porque o lugar que tu pisa é santo, Moisés. Para atravessar o Jordão não é de todo jeito, não. Aleluia. Para atravessar o Jordão você tem que ver o sobrenatural de Deus. Diga, Eliseu, aleluia, ele pediu algo, Elia, mas ele teve que ver o sobrenatural, aleluia. Eita, Deus, ele pediu para a igreja. Amém, glória a Deus. Diga, não é de todo jeito. Examine o homem a si mesmo. E examine o homem a si mesmo. Porque se você for de todo jeito, vai apanhar de demônio, viu? Aí depois vem a reclamação. Isso, meu pastor, fulano apanhou. Diga, você não falou que estava escondido para o pastor? O pastor não podia nem orar. Diga, meu Deus, é forte. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Quando Moisés tirou a sandália do pé, diga, o mistério foi grande. Aleluia. Oh, aleluia. Diga, hoje, aquilo que está servindo de pedra de tropeço, papai vai soprar para longe. Deus não vai deixar você se corromper, não. Olha para cá, eita Deus, Jesus de Nazaré. Diga, nem um show desse mundo não chama nem a minha nem a tua atenção, não. Porque o alvo do crente é Cristo, aleluia. Amém, igreja? Diga, o apóstolo Paulo, quando ele orou por aqueles discípulos, receberam a presença, até o lenço, diga, até o lenço. Os enfermos eram curados. Mas tem um nome importante, o nome de Jesus. No nome de, diga, demônio, ele só é expulso no nome de Jesus. Sim ou não? Diga, a partir de hoje, em nome de Jesus, diga, em nome de Jesus, aquilo que está servindo de pedra de tropeço, diga, em nome de Jesus,